eu escrevi para ele, falei assim: Mateus, eu rezo o terço, eu fico focada, eu não viajo mais. Me vi doente, me vi enfraquecida, com depressão e síndrome do pânico. Porque, na verdade, eu precisava resgatar a minha fé. Voltei a caminhar na fé, voltei a ter esperança e acredito que mais pessoas possam ser alcançadas. Estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor, minha saúde melhorou consideravelmente, principalmente daqui, e daqui do coração. Eu vou te ensinar como nós podemos superar a ansiedade, superar as preocupações e crescer em confiança em Deus. Quando a gente aproxima o nosso coração do coração de Deus, tudo fica mais fácil. Seja muito bem-vindo à Jornada da Vida Interior. Olá, eu sou Mateus Simon e você está na Jornada Vida Interior. Nessa jornada estamos falando como é possível superar a ansiedade, a agitação, as preocupações e angústias e crescer em intimidade e confiança em Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como é possível e como você também pode escapar dessas armadilhas que a nossa mente cria para nós. Mas antes de começarmos, eu queria propor a você uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos recomendamos também a Mãe do Céu, Nossa Senhora Maria Santíssima. Debaixo de vossa poderosa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria agradecer muito você por todo o apoio e carinho que eu tenho recebido desde o início dessa jornada. Recebi muitos e-mails com palavras de incentivo, de ânimo, de apoio. Muito obrigado. E depois do nosso último vídeo, então, foram muitas mensagens, muitos comentários. Muito obrigado por você participar. E também por ter marcado lá no Instagram, Não Sou Moita. E agora eu vou mostrar para você alguns vídeos de incentivo para que a gente continue na nossa jornada. Olá, sou o Padre Márcio Mendes, da Paróquia de Santa Cecília, na cidade de Resende. Nós vivemos tempos em que a gente está muito voltado para fora e esquecemos que nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós precisamos cuidar também do que está dentro. Não vivemos só de exterioridades, é necessário cultivar a nossa vida interior. E o Mateus tem oferecido um grande programa de preparação para isso. Então aproveite, participe. É um garoto bom, conheço ele dos cursilhos de cristandade, tenho acompanhado muito de perto a sua vida, um pai de família, um profissional dedicado. Bom proveito. Então, eu estou passando por aqui para poder agradecer a Tenda São José com esse curso maravilhoso que eu fiz e que tem me ajudado muito, muito mesmo a encontrar o meu equilíbrio interior, a minha paz, aquele sossego diário que a gente precisa de ter para poder trabalhar, para poder fazer as atividades ao longo do dia. Posso até dizer para vocês que nos meus exercícios físicos eu estou muito mais concentrada no meu trabalho, fazendo uma coisa de cada vez e, obviamente, entregando todos os dias nas mãos de Deus, porque é o que a gente realmente precisa de fazer, porque Ele que sabe de todas as coisas. E agradecer também de coração ao Mateus Simon, pelo trabalho que ele está fazendo, pelo comprometimento dele, e pela didática, enfim. Eu recomendo a todas as pessoas que queiram ter um encontro consigo mesmas, ter uma paz interior, ter um encontro com Deus, se descobrirem mais pessoas como pessoas cristãs mesmo, para o serviço, que as pessoas façam mesmo o curso, todas as oportunidades que tiverem, que aparecerem através da Tenda São José.
E, enfim, eu só tenho a agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Tem me ajudado bastante, eu faço os exercícios. Todos os dias eu procuro um momento específico para poder fazer. E assim, eu estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor, a minha saúde melhorou consideravelmente, principalmente daqui, ó, e daqui do coração. Então, muito obrigado, Tenda São José, muito obrigado, Matheus Simon. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Um beijo. Bom, então para começar, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu no primeiro vídeo. Eu contei um pouco para vocês sobre os degraus do desenvolvimento espiritual, falando sobre a via purgativa, a via iluminativa e sobre a união com Deus, que é o estágio de idade adulta da vida espiritual. Falamos que a via purgativa representa a infância, a via iluminativa representa a adolescência e a união com Deus representa a vida adulta da alma. Falamos também sobre qual é o destino dessa jornada, que estamos indo para um monte, cabeça fria e coração quente, e que nós temos que desejar chegar lá. Depois falamos sobre a importância de fazer a nossa parte. De novo, é claro que nós devemos esperar o tempo de Deus, suplicar a Ele com toda a nossa força, tudo aquilo que nós precisamos, mas sempre buscando fazer a nossa parte, que cabe a nós fazermos, certo? Por fim, falamos um pouco sobre o caminho, Jesus, a igreja, a vida de oração. Não há nada mais importante do que estar juntos com Jesus nessa caminhada. Depois eu falei para vocês sobre a importância do corpo. Eu disse para vocês que o corpo importa. Bom, se o corpo não importasse, Jesus nos teria deixado uma outra coisa, não é? E o que foi que Jesus nos deixou? Ele nos deixou o corpo dele na última ceia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Então veja a importância do corpo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, tem uma teologia inteira para falar sobre o corpo. São João Paulo diz que o corpo é uma maneira da gente expressar o amor ao próximo. Nós estamos nesse mundo para dar amor ao próximo, para levar amor. Então a importância do corpo não se trata de um culto a si mesmo, de ter um corpo forte ou da beleza física. Isso significa que a gente tem que estar bem para poder levar amor ao outro. Mas veja, como dar amor ao outro se nós estamos em pedaços, se nós estamos todos escangaiados? Não é verdade? Ansioso, nervoso, medroso, você provavelmente não vai conseguir ajudar ninguém. Talvez seja você que esteja precisando de ajuda. Então, primeiro, nós temos que nos aprumar, nos acertar, e depois nós nos damos em presente ao outro. Essa instrução você vê no avião. Assim que você entra para pegar um avião, está lá uma instrução. Se acontecer das máscaras caírem, primeiro, coloca a máscara no seu rosto e depois você ajuda quem está do seu lado. É um pouco disso que eu estou falando. É preciso que nós estejamos inteiros para poder, então, amar o nosso próximo. Contei para vocês as armadilhas da nossa cabeça, as coisas que o nosso cérebro faz para dizer que nós estamos em perigo. E dei vários exemplos. Contei para vocês sobre o perfeccionismo, sobre a ideia de controle, sobre autocrítica. Falamos bastante sobre esse assunto. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que você assista. Esse é apenas um breve resumo, mas eu recomendo que você vá lá e assista o vídeo na íntegra. Tem muito mais coisa, muito mais conteúdo. E entrando no conteúdo de hoje, eu vou te ensinar então como resolver, como a gente faz para escapar dessas ciladas que a nossa cabeça apresenta para nós. E como você também pode usar esse método que eu vou falar, que eu vou contar para vocês hoje. Como também isso é possível para você, não é nada complicado, nada difícil, você é capaz. E eu vou te mostrar isso agora. Bom, eu falava que o principal aspecto da nossa mente é mostrar que nós estamos em perigo. Fique em estado de alerta. As preocupações que brotam na nossa cabeça querem te levar a isso. Você não está seguro, fuja e espere pelo pior. Eu sempre uso uma metáfora que expressa bem isso que nós estamos falando. Quando a gente está passeando na floresta, né? Imagina que você está passeando na floresta e aí você está no estado de presença, em paz, contemplando a natureza, as borboletas, as árvores,
de repente mexe um arbusto, né? Uma árvore mexendo. O que você acha? Que vai sair dali um pigmeu e te oferecer um cálice de vinho? Ou você acha que é um leão querendo te devorar? Então, nossa cabeça trabalha em estado preventivo, colocando você em estado de alerta e perigo. E de repente sai do arbusto, então, um leão, né? Por exemplo, uma onça. O que acontece? Seu cérebro dispara o sistema nervoso central, faz uma série de reações químicas que dizem para você, fuja daí, saia daí. Esse é o ponto onde a sua cabeça diz para você, não é bom que você esteja aí. Essa onça vai te comer, esse leão vai te pegar, então fuja daí. Vá para um outro ponto, que é o ponto B. Para isso, ela te coloca em modo de ação, disparando o sistema nervoso central. Mas veja, esse estado de fuga, ele é um estado onde o seu foco se estreita. Então imagina você correndo, né, do leão, você para de observar a natureza, você não vê o que passa do seu lado, você só quer saber de fugir. Né? Imagina então que você estivesse num incêndio, dentro dessa casa começou a pegar fogo. Você não vai escolher a melhor saída, você vai escolher a primeira saída. Veja, você está em modo de sobrevivência. E isso também acontece no nosso dia a dia com essas armadilhas que eu te contei. Quando estamos em fuga, nós entramos no modo de sobrevivência. O nosso foco se estreita e você perde completamente a sua criatividade. Você não quer saber de analisar as opções, você quer se livrar do problema. Então sua criatividade vai embora. Olha que interessante essas duas coisas que eu vou te contar. Se você gosta de assistir futebol, você já viu o seu time jogar e por diversas vezes você vê que a bola está no pé de um atacante e você fica falando para ele assim, ó, vai, passa lá na esquerda, o cara está livre, passa na esquerda. Você já viu isso acontecer? Mas acontece que quem está com a bola no pé não está vendo que o cara está livre. Você está vendo porque você está de fora. Quem está de fora vê com uma amplitude maior. Não é? Quem está com a bola no pé não vê as possibilidades e você fica gritando para ele, toca a bola lá na esquerda. Olha, que curiosa esse segundo exemplo que eu vou te dar. Já te aconteceu de perceber que você tem solução para a vida de todo mundo? Todo mundo que vem falar com você, você tem uma palavra de solução. Resolver o problema dos outros é muito fácil, muito mais fácil do que resolver os nossos próprios problemas. Por que isso acontece? Você já parou para se perguntar? Tem a ver com isso que eu estou explicando. Veja, quando você não está envolvido emocionalmente com a situação, quando não é o seu cérebro que está disparado no sistema nervoso central, você consegue achar alternativas, você consegue achar oportunidades na vida da outra pessoa. Mas quando você está nesse estado de fuga, nesse estado de pressão interior, você não consegue enxergar. Então, eu não estou dizendo que não é necessário fazer nada. Não me interprete mal. Mas veja, se você está num caso de desemprego, não é? Você ficar lembrando que está desempregado o dia inteiro, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, não é saudável. Não vai ajudar você a resolver o problema. Se você talvez marcasse na sua agenda, vou falar sobre esse assunto, vou pensar nesse assunto, de 3 a 5 da tarde, vou fazer um plano, vou desenhar como sair, vou ver com quem que eu posso falar, talvez o resto do seu dia fosse melhor. Mas isso na prática não acontece. Por quê? Porque você está sob pressão. Você tem que achar uma saída. Então, qual é a solução? Como nós podemos resolver esse estado mental de ação onde a gente gera todo esse desconforto, todo esse problema? Eu vou contar para vocês agora. Então agora chegou a hora de falar um pouco sobre a solução desse problema. Mas Mateus, é uma solução só para todos esses problemas? Sim, é uma solução completa e eu vou apresentá-la para vocês. Como a gente vai resolver? Partindo do princípio, qual era o principal problema? O principal problema é que você tem que ficar em estado de alerta e a sua cabeça te sugere que o seu estado de presença deve ser transferido para um estado novo, porque esse estado de presença é ruim, é uma ameaça. Não é assim que funciona? Eu já expliquei isso para vocês. Mas é aqui que mora o problema. É aqui a causa raiz de tudo. Essa sugestão do seu cérebro não é verdade. Você está seguro. E como nós podemos saber que estamos seguros?
Nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Criador que não perde o controle de nada. Ele está sempre com você. Ele está sempre ao seu lado, te amparando. Então não é preciso ficar agitado, não é preciso ficar nervoso, ficar preocupado. Tudo vai ficar bem. Deus não desampara a gente. Só que a gente tem que escapar dessa armadilha mental. Como a gente faz isso? Desconfiando dessa sugestão da nossa cabeça. Você, ao perceber que isso está acontecendo, você vai dizer assim, espera um pouquinho, eu não vou levar isso a sério agora, eu vou desconfiar e vou permanecer no estado presente. Eu não vou na sua onda mais, cabeça. Agora eu vou ficar onde eu estou. Aonde eu estou está bom, estou seguro. Veja, desconfiar, observar com interesse, resolve, dissolve essa primeira sugestão da cabeça que você está em perigo. Onde mora curiosidade, não há ansiedade. Então veja, o que adiantava para a moça lá no ônibus, aquele exemplo que eu dei para você, de você indo lá na entrevista de emprego, o que adiantava ficar ansiosa? Então, se ela parasse um instante, ou se você parasse um instante, para agir com curiosidade sobre o que está acontecendo, para observar o que estava acontecendo, naturalmente ia reverter o processo químico do cérebro. Toda aquela descarga de angústia ia começar aos pouquinhos a ser revertido. É como se toda aquela adrenalina, sobre toda aquela química tivesse ido embora. E você volta ao estado de paz, porque não há o que fazer. Então, nós estamos 99% do tempo seguros. E, de novo, temos que viver no momento presente. Por quê? Sair do momento presente, entrar em ação, é tudo que a gente não pode fazer de maneira aflita, de maneira afobada, que é a sugestão da sua mente. E a gente tem que confiar que Jesus está cuidando de tudo. Foi isso que ele disse para nós. Veja como as coisas são compatíveis. Veja como as coisas estão entrelaçadas aqui. Não sejam ansiosos. Não tenham medo. É um outro exemplo. É possível confiar. Com essas mensagens de Jesus, é possível a gente confiar que nós estamos seguros. Então a gente pode, com calma, com tranquilidade, interromper o processo do cérebro que dispara toda a química. Eu não quero ser insensível à sua dor. Dor e sofrimento são características da condição humana. Isso a gente vai viver. Mas o que não é necessário é a agitação em torno da dor, a preocupação em torno do sofrimento. A gente precisa carregar a cruz com paciência, com calma, com serenidade. Não há desespero. O céu está nos esperando. Então veja, isso que eu estou contando para você é mais fácil você entender do que praticar. Toda a explicação está aqui. Mas, se você não praticar, não vai conseguir sentir nenhum benefício do que eu estou explicando. É preciso pôr essas coisas em movimento. E foi pensando nisso que a psicologia desenvolveu um método, um passo a passo, para que você pudesse executar, para que você pudesse trazer para o campo real, para as coisas palpáveis. Como você faz isso na prática? Eu vou explicar para você. E agora eu apresento um método chamado atenção plena. Atenção plena, ou mindfulness, que é o termo usado em inglês, é a capacidade, a habilidade de permanecer atento ao momento presente, sem críticas e sem julgamentos. Veja, é só você falar para a sua cabeça, eu não quero sair dessa posição que eu estou. Não do jeito que você está me propondo. Jesus está cuidando de mim. Eu tenho muito valor para Deus. Não importa as coisas que eu fiz. Eu não preciso me afobar. Ele está cuidando de mim. Mesmo sendo pecador, mesmo tendo feito um monte de coisa errada na minha família, mesmo tendo perdido meu emprego, eu tenho valor para Deus.
E se eu estou respirando, se eu acordei, ainda posso completar a missão que ele tem para mim. Senão, ele já teria me levado embora dessa vida. Então nós vamos dizer isso para a nossa cabeça através de um método que você vai praticar, que você vai treinar, se você achar que isso convém para o seu estado de vida, para as coisas que você pretende fazer. Mindfulness, ou atenção plena, é a habilidade de observar. Esse método, ele é comprovado pela ciência. Eu não estou falando aqui só de fé. Não. A ciência comprova que mindfulness, que é a atenção plena, é eficaz. Existem uma série de estudos científicos, eu citei alguns aqui para você, né, que fala sobre o aumento da massa cinzenta, fala sobre a neuroplastia do cérebro, fala sobre ganho de empatia, sobre ganho de compaixão, enfim. Tem uma série de estudos falando sobre isso. Eu não quero aqui chatear você com termos técnicos e medicinais e fisiológicos. É só para você conhecer que isso daqui está carimbado pela ciência. E não só em estudos científicos de laboratório, não. É comprovado clinicamente. As pessoas entram em tratamento e saem melhor do tratamento. É comprovado. Quem conhece, quem já fez, sabe que isso é bom e que traz uma série de benefícios para reduzir a nossa ansiedade, para reduzir a depressão, para a gente não se preocupar tanto com a vida, para a gente viver um momento depois do outro, degustando o que Deus vai nos apresentando em cada momento. Deus fala conosco no momento presente. Ele falou ontem o que tinha para falar. Falará amanhã o que ele tiver que falar. Mas ele fala, ele se comunica contigo no momento presente. E você já ouviu os santos falarem isso, né? Muitos santos citam isso. O que me vale é o dia de hoje, como nós já falamos também. Bom, como isso funciona? Eu vou explicar para você bem devagar, bem do básico para você entender. A sua cabeça, o seu cérebro humano, tem dificuldade de entender o que é realidade e o que é ficção. Veja, se você tiver que voar de avião, vou pegar um avião amanhã, e você tem medo de avião, só de passar um filmezinho na sua cabeça, só de você imaginar estando no avião, você já fica todo agitado. Começa a ter frio na barriga, sua a mão. É muito complicado. Por quê? Porque o cérebro acha que isso é real, que está acontecendo naquele momento. Você antecipou uma informação do futuro que te causa medo. E aí dispara o sistema nervoso central. Olha, quando a gente assiste filme de terror, né? Um filme escabroso lá, você sabe que não é real. Você tem plena consciência humana de que não é real. Mas, ao assistir, ao se envolver com as cenas, elas produzem em você medo. Só de pensar numa comida gostosa dá água na nossa boca. Uma coisa que passa pela cabeça gera uma reação no seu corpo. Por quê? Porque a sua cabeça tem a dificuldade de entender o que é real e o que é imaginário. Bom, você sabe que o seu pensamento, a sua imaginação, ela pode ir para o futuro, para o passado ou estar no presente. Não é verdade? Se você fechar seus olhos por um instante e lembrar do que você fez de refeição ontem, você vai se lembrar. Você vai reviver esse momento. Se você se lembrar de quando você era criança, alguns flashes você vai se lembrar com nitidez, outros nem tanto, mas enfim, a sua cabeça te apresenta coisas do passado. E você também pode projetar o futuro, né? Como será o meu futuro com as minhas crianças grandes? Como será o meu futuro com a minha aposentadoria? Ou como será o meu futuro nesse novo emprego? Você projeta o futuro, tudo isso na sua imaginação. E o nosso foco, a nossa atenção passeia para lá e para cá, para trás e para frente. O que acontece? Eu acabei de falar para você. Qual é o segredo? O segredo é nos mantermos no momento presente, sempre que possível. Eu não estou falando que a gente vai ficar o dia inteiro no momento presente. Isso não é normal. O ser humano não consegue. Mas em momentos de angústia, em momentos de tensão, você tem que se conectar ao momento presente. E como nós vamos fazer para cravar o nosso foco, a nossa atenção no momento presente? Recorrendo a algo que está sempre com você. Os seus 5 sentidos.
Os seus sentidos corporais, a sua audição, paladar, tato, olfato, visão, estão sempre com você. Pode eventualmente te faltar um deles, mas você tem os outros. Então, sempre que a sua cabeça vagar, sempre que o seu pensamento te trouxer impressões, impulsos de que você tem que fugir do momento presente, você pode recorrer aos seus sentidos. Um pensamento negativo dura em média 7 segundos. A sua cabeça te apresenta um pensamento negativo e ele dura por 7 segundos. Mas, Mateus, às vezes eu fico o dia inteiro ruminando um problema. Por quê? Porque você nutre o problema. Porque você incendeia ele de energia. Você fica pensando nele. Aí ele vai embora. Um pensamento cola no outro, que cola no outro, que puxa o outro, que cola no outro. Daqui a pouco você fez uma história negativa na sua cabeça. Pronto. Completou, lembra? Para você ganhar controle, você completou a história do seu jeito negativo, porque é assim que a sua cabeça funciona. E aí você está todo esgotado. Sua cabeça produziu um monte de química que não precisava ter produzido. Então, qual que é o conceito raiz, base da atenção plena? A gente recorre aos nossos sentidos para não deixar a nossa cabeça ficar dispersa, para nos convencer, para convencer a nossa cabeça de que nós não estamos em perigo, que não há um estado de perigo iminente. Então veja, uma coisa que Deus te deu e você pode usar a seu favor. Não precisa de remédio, não precisa de um monte de outras coisas. É claro, dependendo do caso que você se encontra, você precisa procurar um médico e o médico vai te receitar para tirar você de uma crise ou eventualmente fazer algum tratamento mais profundo com medicamentos. Mas na maioria dos casos que não evoluíram para um caso crítico desses, a gente pode recorrer a essa técnica e salvar a nossa vida, salvar o nosso dia a dia dessa intervenção que a gente está sempre recebendo do nosso cérebro. Bom, então agora eu quero propor para vocês uma experiência. Tem uma série de coisas nesse exato momento acontecendo que você não está totalmente ciente. Veja, você deve estar mergulhado em uma série de pensamentos. Nossa, que legal isso que o Mateus está falando. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Faz todo sentido. Isso pode me ajudar muito, não é? Tem uma série de coisas aí que está passando na sua cabeça. Mas eu quero que você aprenda como a gente pode interromper o foco nesses pensamentos, o foco nessas ideias que estão aqui em cima. Então eu proponho um exercício. Vamos fazer uma experiência juntos. A partir de agora, ouça a minha voz, mas ouça de olhos fechados. Feche os seus olhos um instante e acompanhe a minha voz. Pode confiar em mim. Não vou te hipnotizar, não vou falar nada que te desagrade. Fique tranquilo. Só feche os seus olhos nesse momento. Sinta a sua respiração, entrando e saindo pelo seu nariz. Coloque todo o seu foco na sua respiração agora. Note a temperatura do ar, entrando e saindo da sua boca ou do seu nariz. Perceba como o seu tórax se expande ao inspirar e depois volta ao expirar. Sinta as sensações do seu pé esquerdo. Note como ele toca o chão, ou como ele se apoia na sua cama, ou no seu sofá. Quais são as sensações presentes no seu pé esquerdo agora? Mova sua atenção para o seu pé direito. Há alguma sensação presente no seu pé direito? Não é preciso criar sensações. Não precisa mexer o seu pé ou controlar a sua respiração. Sua tarefa é só observar. Volte a sua atenção novamente para a sua respiração. E agora vamos voltando devagarinho para cá. Pode abrir seus olhos. Vem comigo novamente aqui.
Vamos devagarinho, porque essa pausa, né, esse exercício, ele faz com que a gente se acalme. Você percebeu que é possível usar os seus sentidos para focar a sua atenção? Isso a gente faz quando a gente quer eliminar uma autossugestão do cérebro para que você haja, para que você entre em ação. Você vai usar os seus próprios sentidos. Isso é atenção plena. Só que o que eu te mostrei agora foi só um exercício da academia, né? A academia Atenção Plena tem vários aparelhos, como se fosse uma academia de ginástica, mas é uma academia de ginástica para a mente. Ao entrar, você entra fraco, entra magrinho, né? Entra franzino, e depois de alguns meses você está forte, porque você vai criando habilidades de permanecer no estado presente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu propus e pratique de vez em quando, faça isso no decorrer do seu dia. Mas você pode estar se perguntando assim, isso pode? Eu posso fazer isso, Mateus? Isso, como é que a igreja vê isso? Isso não é esotérico? Isso não é parecido com meditação? Esse tipo de meditação aqui, que a gente vê das pessoas que são budistas, zen, hindus, não sei, esotéricas de uma maneira geral, isso pode na doutrina católica? Então, agora eu quero responder essa pergunta para você, bem devagar, com muita calma e muita paciência. Vou fazer um passo a passo para você entender o que está envolvido por trás. Primeiro, meditação para os budistas é uma espécie de oração. Eles têm todo um ritual que andam numa trilha, que não é a trilha de Jesus. Eles preparam o corpo para andar em outra trilha. E eles têm uma série de rituais para isso. Inclusive a atenção plena. Eles usam a atenção plena para trilhar outro caminho. Então eu quero começar a explicar isso para você, dizendo que meditação para nós católicos é uma outra coisa. E atenção plena é ainda uma outra coisa. E agora eu vou explicar o que é. Definitivamente, católico, apostólico, romano, não pode se envolver com práticas que levem a outras trilhas, a outros caminhos. Então, meditar desse jeito, dessa maneira com que os budistas fazem, não é católico, não vai te levar a Jesus Cristo. Agora eu vou explicar quais são as diferenças e você já vai entender. Atenção plena não é igual à meditação, aquela meditação que eu mostrei ali atrás. Não é igual, são coisas diferentes. A atenção plena é diferente de meditação. Então esse é o primeiro ponto. No budismo, nas culturas orientais, eles usam a atenção plena como parte da oração deles, como parte da meditação deles. O que é a meditação para nós católicos? Vamos esclarecer esse ponto, vai ficar bem fácil para você entender. Nós católicos entendemos meditação de um jeito diferente dos orientais, que não seguem Jesus. A doutrina da Igreja Católica diz que meditação é uma oração. Nós estamos rezando enquanto meditamos. E essa oração é uma conversa com Deus. No Catecismo da Igreja Católica diz que oração é intimidade, é relacionamento que nós temos com o Senhor. Veja, mindfulness, atenção plena é outra coisa. Não é oração. E a oração, aqui que eu estou colocando para vocês, é um diálogo. Então, meditação é oração para nós católicos. Nós temos 3 tipos de oração na religião católica. Nós temos a oração vocal, que é quando você fala com o Senhor. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu te louvo por causa disso. Jesus, eu faço isso. Jesus, eu gostaria daquilo. Pode ser de penitência, pode ser de petição, pode ser vocal. Você fala, você manifesta alguma coisa ao Senhor. Essa é a oração vocal. A meditação
é uma outra espécie de oração, é um outro tipo de oração. Na meditação, nós trazemos realidades à nossa mente. Realidades que nós conhecemos através das coisas deixadas pela doutrina católica. Então, por exemplo, você pode meditar os mistérios do terço. Ao contemplar o mistério da anunciação do anjo, Gabriel à Virgem Maria, ao rezar as Ave Marias, você vai meditando, você vai trazendo imagens como se você estivesse vendo o anjo aparecendo a Maria, anunciando a reação de Maria, seja feita a vossa vontade, enfim. Isso é meditação. Um outro exemplo de meditação é a Lexio Divina, onde nós abrimos a Bíblia e fazemos uma leitura orante da palavra. O Espírito vem e ilumina a nossa cabeça com aquilo que está sendo lido. Aquilo cria uma reflexão, é uma realidade que nós trazemos. Entendem? Isso é diferente de ficar em posição de lótus, em fazer meditação budista, ou zen, ou oriental. E é diferente de fazer mindfulness, atenção plena. São coisas diferentes que eu estou explicando para você. E por último, o último tipo de oração católica é a contemplação, onde você se deixa conduzir pelo Espírito. É o Espírito que vem até você e ele te leva onde ele quer. Nós não fazemos muita coisa, muito esforço na oração contemplativa. É o Espírito que faz. Você só se põe à disposição do Espírito e normalmente esse tipo de oração é uma oração profunda que é encontrado nos estágios mais elevados de desenvolvimento espiritual, mas também pode acontecer no estágio purgativo. Acontece que esses 3 tipos de oração são diferentes da meditação zen, como eu falei anteriormente, e são diferentes de mindfulness. Ok? Então, atenção plena não é oração, não é diálogo. Nós não estamos falando com Deus nesse momento. É uma preparação para a oração. É uma preparação para o corpo. Nós não entramos na trilha ainda. Nós estamos fortalecendo o nosso corpo para ir para a trilha. Ou, fazendo a caminhada, nós vamos treinando o corpo. Vocês conseguem compreender a diferença? A atenção plena não é oração. A atenção plena é um método psicológico ligado ao corpo. Não é por si só algo religioso. Mas, como nós apontamos o Cristo, usando essa maneira de acalmar a nossa mente, aí poder confiar em Jesus, poder entregar a vida à providência divina, por isso a Academia Psicológica Americana chama de mindfulness católico, que é o termo que eles usam. Mas por si só, o método mindfulness, o método de atenção plena, não é algo ligado ao caminho, nem ligado ao destino. Mindfulness é algo ligado ao corpo, não ao caminho. Bom, Matheus, então me explica melhor como os budistas, como os orientais, como as pessoas que ficam fazendo meditação, para que eles usam mindfulness? Eu vou explicar para ficar bem claro para você, para que a gente não misture religiões. Isso é fundamental, gente. Vocês precisam entender, porque a igreja está preocupada com isso já tem 3 décadas. Em 1989, o Papa, então cardeal Ratzinger, fez um documento aos bispos. E ele dizia: temos que tomar cuidado para que não haja um sincretismo pernicioso. Olha que palavrão. Sincretismo pernicioso significa junção de religiões de maneira nociva, de maneira prejudicial, para que isso não contamine, vamos dizer assim, a nossa fé, porque nós estamos trilhando trilhas diferentes. Eu não quero fazer aqui juízo de valor da trilha que eles seguem. Eu quero mostrar para você a trilha de Jesus. Eu quero apontar o Cristo. Então, por isso eu vou te explicar agora por que nós não podemos fazer desse jeito. Primeiro, na religião deles, eles usam o mindfulness para comprovar uma tese. Qual é a ideia deles? Qual é a ideologia deles? Que tudo é uma ilusão. Todo o universo é apenas uma energia distribuída
E tudo isso que nós vivemos nesse mundo, encarnados nessa carne, não passa de uma ilusão. E que não há diferença entre uma coisa e outra. É tudo uma coisa só. Veja, não há individualidade. Eles acham que nós somos uma só energia. Eu não quero fazer aqui juízo de valor dessa trilha deles. Mas definitivamente isso não é católico. Porque nós católicos cremos que Deus é um em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os papas, todos os santos, os apóstolos tiveram nome e sobrenome. Eu tenho nome e sobrenome, você tem nome e sobrenome. Você nunca vai perder a sua individualidade. Por mais que você esteja mergulhado em Jesus, mergulhado no Espírito Santo, mergulhado em Deus, você vai continuar sendo você e o Mateus vai continuar sendo Mateus. Então, a gente não pode seguir a trilha que não é nossa. Por isso a gente tem que separar as coisas. Outra coisa importante. Muitos procuram mindfulness para se conectar com Deus. Bom, então agora eu vou me acalmar, minha mente vai se acalmar, eu vou me pôr na presença de Deus e vai ficar tudo bem. Então agora eu estou íntimo de Deus. Cuidado, isso não é uma verdade. Porque nós sabemos, segundo a nossa doutrina, segundo a nossa tradição, segundo o ensinamento do magistério da igreja, nós precisamos fazer um exame de consciência para verificar o estado de graça. Sem estado de graça, nós estamos desconectados de Deus. É preciso nos confessarmos. É preciso ir até um sacerdote, dizer a ele os nossos pecados, e então reconectamos a amizade com Deus. É diferente do que simplesmente achar que está tudo bem. Eu faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero, moralmente, sem nenhum guia, sem nenhuma orientação, e aí agora eu vou meditar, porque vou entrar na presença de Deus. Então isso temos que tomar cuidado. Para católicos isso não é verdade. Por fim, vocês sabem, já devem ter ouvido falar, que o mindfulness, a atenção plena, é uma maneira de esvaziar a cabeça. E você já ouviu dizer que cabeça vazia é a oficina do demônio. Então nós não queremos esvaziar a cabeça, em hipótese alguma. Ao praticar a atenção plena, nós católicos queremos trazer à consciência, ao foco, as coisas que estão presentes. Não esvaziar a cabeça. Não, é prestar atenção, é ter consciência do que está presente. A sua respiração, o seu pé, o seu corpo, como o seu corpo está te informando do que ele está sentindo. Mas de forma alguma nós vamos ficar com a cabeça vazia. Bom, então é importante notar essas diferenças para que a gente não embarque numa trilha diferente da nossa. Nós queremos o monte, cabeça fria, coração quente, na trilha de Jesus, com a Igreja Católica. Mas queremos usar um método, uma ferramenta psicológica que vai ajudar o nosso corpo a ficar melhor para essa caminhada. Então, ao fazer uso dessa ferramenta psicológica, nós temos que ter exatamente um corte. E temos que ter muito cuidado com esse corte, para que a gente não se influencie por caminhos que não são nossos, com princípios que não são os nossos. Veja, se você ingressar, se você tomar parte num curso ou num programa de mindfulness aí fora, para cumprir o protocolo de 8 semanas, que leva essa formação, né? Que você passe em todos os aparelhos, que você consiga identificar tudo o que acontece na sua cabeça e você consiga frear os seus impulsos, você vai sempre encontrar algum resquício da filosofia do princípio que não é católico. Você vai ouvir falar em chakras, em mantras, em posição de lótus. Isso não combina com a nossa igreja. Nós não queremos isso. Não? Se você é católico, apostólico, romano, isso daqui não serve para você. A gente tem que tomar muito cuidado. É muito difícil achar um programa bom que seja totalmente isento de influências que não te levem por outra trilha. Tá bem? Então nós temos que cuidar. E como nós vamos usar? Como nós vamos usar a atenção plena? Você se lembra que eu mostrei para vocês um esqueminha? Do destino, desejar. O caminho, amar, conhecer, frequentar. E era necessário algo para você fortalecer o seu corpo. Então, a atenção plena
na religião que nós estamos, na doutrina católica, ele vai ser uma preparação do seu corpo para caminhar no caminho de Jesus, rumo ao destino do monte, cabeça fria e coração quente. Veja, isso daqui por si só não é uma prática religiosa. A religião começa daqui para cá. Perceberam ou não? A parte espiritual acontece daqui para cá. Mas existe uma componente do corpo. E para o corpo usa-se a ciência, usa-se a psicologia, usa-se as ferramentas que Deus fez para nos ajudar. Deus pretendeu os psicólogos, Deus planejou os médicos. Tudo isso vem dele. Ou vai me dizer que se você vai passando mal, você não vai no médico? Não, eu vou rezar. Filho, vamos para o médico, você está passando mal, eu vou rezar. Aí chega um padre, fala para você, cara, você tem que ir no médico. Não, o Senhor vai me salvar. Gente, é insano. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar ação em tudo que nós pudermos para sermos melhores, para podermos caminhar melhor nessa trilha. Veja, imagine que você está com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E você está indo para a missa. Aí você fala assim, sua esposa ou seu esposo te oferece um remédio para dor de cabeça, uma pílula para dor de cabeça. Aí você vira para ele e diz assim, eu não quero, eu vou rezar, Deus vai curar minha dor de cabeça lá dentro da missa. As chances são que você vai passar a missa com dor de cabeça inteirinha e não vai prestar atenção na homilia, não vai fazer uma boa comunhão, porque você não cuidou do seu corpo. Se você fizer o uso da medicina, tomar um remédio que é a solução que nós temos, você então poderia participar de um jeito melhor. Não é assim que funciona? Com isso daqui é a mesma coisa. Mindfulness é um exercício, é uma prática, é um método que vai te ajudar a caminhar melhor. Fazendo uso dele, você vai participar melhor da missa, você vai rezar melhor seu terço, você vai poder conversar com Deus sem nada atrapalhando a sua cabeça, porque você vai aprender a fazer o silêncio interior necessário para se abandonar no momento presente. Veja, nós católicos adoramos vela. Vela, não é? A gente põe vela em todo lugar. Tem vela nos nossos altares. Mas vela também pode ser usada para outros tipos de rituais. Não é verdade? Você conhece alguns rituais que usam vela. Às vezes rituais satânicos ou outros tipos de ritual. E nós continuamos usando vela na Igreja Católica. Por que eu estou dizendo isso? Porque vela é vela. O problema é qual é o contexto que você dá para a vela. A mesma coisa acontece com essa prática, com esse método. Se você usar esse método para fortalecer o seu corpo e seguir em outra trilha, você não vai encontrar o Rei, você não vai encontrar o amor, você não vai encontrar Jesus. Eu tenho que deixar isso muito claro para você, espero que tenha ficado claro com toda essa explicação que eu te dei. Bom, então agora você deve estar falando assim, como eu faço, Mateus, para fazer todos os exercícios, para conhecer o protocolo, o método inteiro? Eu quero seguir, eu quero fazer, porque afinal de contas eu preciso sair da condição que eu estou. Eu quero aprender a fazer silêncio interior. Eu quero fortalecer as minhas emoções, retomar o equilíbrio da minha vida. Eu não posso mais viver com ansiedade, não posso mais viver com tanta angústia, tanto problema do passado e do futuro. Então, meu irmão e minha irmã, essa deve ser a sua pergunta. Como fazer? Eu quero aprender o método para poder exercitar. Bom, então se isso é verdade para você, se você quer aprender todo o método, nós da Tenda São José temos um programa, nós temos uma experiência, chama Renova-me. O Renova-me é um curso que aplica todo o protocolo de Mindfulness. Você vai conhecer todos os exercícios, toda a prática, principalmente apontando para o Cristo. É a aplicação do método de atenção plena para seguirmos a trilha de Jesus. Só que o Renova-me não fica com as inscrições abertas o tempo inteiro. Hoje elas estão fechadas. Mas no próximo vídeo eu vou te contar quando nós vamos abrir a nova turma e o que você vai precisar fazer para ingressar, para se inscrever nessa jornada de organização da vida interior.
Mas enquanto isso, vamos nos concentrar na atividade de hoje. Eu gostaria muito que vocês escrevessem de novo aqui, como vocês fizeram da primeira vez. Escrevam suas dúvidas, seus comentários, tudo aquilo que vier aí no seu coração, deixe registrado aqui e crave lá novamente hashtag não sou moita, tá bem? Uma coisa importante eu quero dizer para vocês, é nesse momento, é aqui e agora, que a gente separa os curiosos dos convictos, os curiosos dos convencidos, daquele que vai falar assim, eu vou resolver esse problema, o que eu vim buscar eu vou encontrar. É nesse momento que você tem que criar forças e perseverar. Então, no próximo vídeo, eu vou te explicar como esse método, como esse passo a passo fecha todos os botões que eu apresentei no vídeo anterior. Como cada um desses problemas, dessas armadilhas mentais, são fechadas com o método de atenção plena. Você vai perceber um plano, como você pode sair dessa situação em que você está usando esse método. Então eu te encontro lá, no terceiro vídeo. Não perca, não seja moita. Assista, aproveite. Essa oportunidade é única. Deus abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Meu nome é Simone e venho compartilhar a minha experiência com Renova. Por problemas relacionados à ansiedade e ao medo de uma determinada doença, por alguns anos eu procurei psicólogos, por fim os mais bem indicados da minha cidade, e eu posso afirmar, sem desmerecer o trabalho desses profissionais que também me ajudaram, que o Renova-me, ele me proporcionou um avanço muito maior do que aquele que eu consegui nas sessões de terapia. E eu acho que isso se justifica porque o Renova-me, além de alinhar conhecimento científico, ele trabalha com a questão da espiritualidade. E isso daí foi o diferencial para mim. O mais interessante do curso é que ele também nos fornece uma direção, um caminho, um mapa, de forma que a gente fica mais independente dos profissionais quando houver crises. Enfim, no mais, eu agradeço imensamente a Deus pela oportunidade e ao Mateus pela disposição, pelo carinho, pelo empenho, pelo profissionalismo e pela disposição. Olá, meu nome é Esther, eu tenho 46 anos e eu vim partilhar um pouquinho com vocês o que o Renova me fez na minha vida. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, sempre gostei de fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e olha que eu conseguia e consigo. Só que ao decorrer da minha vida, eu percebi que isso vai nos desgastando, vai nos trazendo outras coisas além do estresse, além da falta de paciência, aí vem agregando outras doenças, né? E eu sempre ficava buscando. Eu sou uma católica praticante, sou catequista, faço parte da liturgia e sempre gosto de cumprir muito à risca tudo que me é proposto. Só que quando é uma coisa que é para mim, eu sempre deixo a desejar. Quando é para os outros, ou para a igreja, ou para o próximo, não. Pontualidade, eu sofro. Se alguém atrasa 5 minutos ali, eu já estou me consumindo. E muitas outras coisas. O ruminar uma conversa, o ruminar o passado, o ruminar o futuro, a preocupação com os filhos, com a família. Aí o Renova-me entrou na minha vida, que foi uma luz no fim do túnel para mim. E o que hoje eu consigo? O que foi essa luz? Hoje eu consigo barrar
eu consigo parar e pensar, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou ruminando isso? O que eu posso fazer agora, para esse exato momento? E aí eu me pergunto, e aí eu consigo a não sofrer antecipado. Eu consigo agora prestar mais atenção no tempo presente, prestar atenção o que eu posso fazer nesse momento para não ficar sofrendo. E eu sei que é uma caminhada, que eu tenho muito que aprender, porque a gente percebe que eu mesmo eu faço tudo no piloto automático. Quando eu menos espero, eu já estou em modo de ação o tempo inteiro. A minha ida embora para casa de moto já era um sofrimento. Eu quero chegar em casa. Hoje eu paro e penso, não, por que eu tô com tanta pressa? Não tem essa necessidade. Então hoje eu presto mais atenção, eu vou com mais calma, eu me pondero mais para não ficar com essa adrenalina lá em cima. E isso Renova me fez na minha vida. E eu sei que eu vou alcançar ainda o 100% ainda. Porque quando a gente leva uma vida errada, não tem como assim de você mudar de uma hora para outra. Tem que haver um processo, tem que haver uma caminhada. E eu tenho a agradecer à Tenda São José, o Renova-me e toda a equipe. Deus abençoe a todos vocês. Conheci o Matheus agora, no finalzinho de 2020, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito assim, explosiva, né? Sistemática, então tudo que eu planejava tinha que sair do jeito que eu queria. A ansiedade dominava. Se eu tinha um evento para o dia seguinte, eu passava a noite anterior remoendo aquilo, planejando, só vinham os problemas que iriam acontecer amanhã. Nunca vinha que eu ia conseguir, que ia dar certo, não, eram os problemas. O relógio despertava, já acordava pronta para a guerra. Já saía da cama de armadura para enfrentar. O coitado que me desse bom dia já era o primeiro. E com isso também vem as compulsões, né? Vem vício, que você tem que descarregar toda essa negatividade em alguma coisa. E eu achei que era o momento de dar um basta nisso. Fui fazer terapia no finalzinho do ano. Durante a terapia, a psicóloga me indicou o Mindfulness. E a gente, como católico, sabe da nossa dificuldade de achar uma terapia alternativa que não vá contra a nossa fé. É muito difícil. Eu vi um vídeo do Matheus, inclusive na hora que eu bati o olho plenamente católico, opa, será, Senhor, é esse? Assisti alguns vídeos, participei da jornada e a partir daí resolvi fazer, né? Seguir o Renova-me e assistindo as aulas, fazendo os exercícios. E assim, a mudança nesses últimos 3 meses foi tanto para mim, né, quanto externa, das pessoas. Agora a gente já pode te dar bom dia sem levar pedrada, então. Exatamente. Eu até Legal. brincava, né? Eu falava, eu preciso de um tempinho de manhã que é para eu poder voltar, né, para mim. Hoje não, é muito bom você levantar, você conseguir fazer as suas orações e ter aquela felicidade mesmo, aquela disposição de eu vou ter um dia, ele vai ser maravilhoso, porque Deus está comigo, está me guiando. Tem adversidades, a gente tem, deu provas, a gente sempre vai ter, somos aqui, né? Somos humanos, mas você conseguir enxergar, eu até brincava com esse fato de ser muito explosiva, eu brincava que primeiro eu grito, depois eu converso. E hoje não, hoje eu ouço, às vezes no final da frase, a pessoa começava a falar antes, eu já estava me defendendo, e às vezes nem entendia qual que era o questionamento. Hoje não, eu vou falar assim, hoje eu não tenho praticamente motivos para entrar em discussões. Na verdade, eu acredito que eu passei a conseguir ouvir o que a pessoa está me falando. E fora a concentração também para as orações, né, diárias. Eu era aquele tipo, eu não conseguia rezar um terço inteiro, né? Durante o terço eu pensava em todos os fatos que poderiam acontecer, ou que já tinham acontecido durante toda a minha vida, e não tinha aquela concentração. Hoje não, hoje eu consigo me levantar, fazer as minhas orações, eu consigo fazer as minhas orações antes de dormir, nos intervalos durante o dia, consigo ter aquele momento de parar, conversar com Deus.
sem ser só no momento do desespero, né? Então eu ia fazer minha oração, era aquela coisa correndo, você terminar, amém. Era aquela obrigação da rotina. Entendi. Se era por uma leitura, não conseguia. No segundo capítulo eu já estava pensando em outra coisa. Se fosse à noite, então, eram 3 palavras, eu já estava dormindo. Então, isso também melhorou muito. Hoje eu consigo, não, tenho os meus horários para fazer as minhas orações, eu consigo parar, vamos lá. E é incrível também o sentido que a oração tem, né? Às vezes um Pai Nosso, que eu fazia era uma coisa rotineira para mim. Hoje ele me traz assim, você sente aquela presença, você sente o que você está falando, você vê a resposta de Deus naquilo que você está pedindo e entregando ali naquele momento, né? Para mim tem feito muito bem. Indico também, né? Indiquei para as minhas amigas, principalmente o pessoal que comenta, fala, mas o que está acontecendo? Nossa, você não vai falar nada. Isso é interessante, né, Fernanda? Porque as pessoas estão te dando feedback positivo, então. Você está tendo o reconhecimento das pessoas, né? Sim, graças a Deus. Porque eu era bem explosiva. E apesar do caos, Deus está ali. E Ele é por nós. E é Ele quem nos dá essa força, né, de seguir, enfrentar o que for, o que acontecer. Ele dá a força, mas a gente precisa ter a coragem de fazer a nossa parte, de ir atrás. Não adianta acordar e falar, ai Deus, me muda, me fortalece, e eu sigo a minha vidinha. Não, vamos atrás, pede em oração, claro, e busca aonde você pode melhorar por você, né? Para cada vez mais nós buscarmos essa tentativa de ser semelhante ao nosso mestre, né? Um exemplo de paciência, de compreensão, de amor ao próximo, né?